Presidente Mozarildo, hoje faz um ano do famoso comício de João Goulart na Central do Brasil. O presidente, naquele comício, citou alguns projetos, 50 anos, claro, 50 anos do comício da Central do Brasil. E o presidente, naquele comício, citou alguns projetos que ia enviar ao Congresso Nacional e que deram origem à pressão do capital internacional que levou à sua cassação. O Senado da República, senador Ferraço, já homenageou o presidente, lhe devolvendo o título de presidente da República. Uma reunião belíssima nesse plenário. E eu, entusiasmado com essa postura do Senado Federal, resolvi recuperar um pouco mais daquele jango que foi caçado por interesses que não eram brasileiros. Junto com o senador Pedro Simon e o senador Cristóvão Buarque, nós preparamos dois projetos que resgatam a memória e as iniciativas de João Goulart, que serão os dois primeiros projetos que vamos apresentar no plenário do Senado Federal para discussão. Nós queremos retomar aquela discussão nacionalista de Brasil soberano e independente que foi interrompida com o golpe. Um deles, presidente, restabelece a definição de empresa brasileira de capital nacional em nosso sistema legal e dá outras providências. Eu vou ler a justificação. A presente proposição tem o objetivo de restabelecer em nosso sistema legal a definição de empresa brasileira de capital nacional nos termos do artigo 171 da Constituição Federal, que em má hora foi revogada pela emenda constitucional número 6 de 15 de agosto de 95, afastando de nosso sistema legal a definição de empresa brasileira de capital nacional em grande prejuízo aos interesses do país. Recupera-se, assim, a definição de empresa brasileira de capital nacional como aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidades de direito público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício de fato e de direito do poder decisório para gerir as atividades. Da mesma forma, também estamos propondo o retorno ao nosso sistema legal da previsão de que a lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional, 1. Conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do país. 2. Estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos. A exigência de que o controle se estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício de fato e de direito do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia. B. Percentuais de participação do capital de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou entidades de direito público interno. Da mesma forma, como no texto original do artigo 171, estamos propondo que na aquisição de bens e serviços o poder público dará tratamento preferencial nos termos da lei à empresa brasileira de capital nacional. Devemos ponderar que, como o que ocorreu foi a desconstitucionalização da matéria, deixando a Constituição de tratar do assunto, com a revogação do artigo 171 pela emenda constitucional número 6 de 95, podemos estabelecer definição de empresa de capital nacional mediante projeto de lei sem necessidade de alterar a Constituição. É dentro do espírito de nação soberana que informava a mensagem de João Goulart ao Congresso Nacional. Além disso, estamos apresentando na íntegra
o projeto de reforma agrária do presidente João Goulart para que seja discutido nesse Congresso. Declara de interesse social para fins de desapropriação destinada à reforma agrária as áreas rurais que ladeiam os eixos rodoviários federais, os leitos das ferrovias nacionais e as terras beneficiadas ou recuperadas por investimento da União em obras de irrigação, drenagem, açudagem e outras espécies de melhoramento que não estejam cumprindo função social e da outras providências. O projeto de lei que ora submetemos a essa Casa tem o objetivo de recuperar medida adotada pelo presidente João Goulart para agilizar a reforma agrária no dia 13 de março de 1964. 50 anos atrás, sim, senador Ferraz. Com efeito, como é sabido, no dia 13 de março de 64, o presidente Goulart realizou importante ato político na cidade do Rio de Janeiro. Este ato, que ficou conhecido como Comício da Central do Brasil, marcou a decisão do presidente Goulart de agilizar as chamadas reformas de base. E nele o presidente anunciou a assinatura do decreto que ora estamos recuperando. Estamos, desta forma, recuperando o decreto de reforma agrária do presidente João Goulart, para que este plenário, com tanto entusiasmo, que devolveu o título de presidente a João Goulart, possa debater novamente aquele assunto que seguramente levou à sua cassação pelas forças dominadas pelos interesses do capital internacional. A presente proposição, pois, tem importante valor simbólico, pois esse mês completar-se-ão 50 anos do golpe de Estado, de 1º de abril de 64, que interrompeu o processo de democratização então vivido pela sociedade brasileira e nos levou a terrível retrocesso com a instalação de uma ditadura que perdurou por 20 anos. Senador Mozarildo, hoje nós sabemos que pesquisas do Ibope da época mostravam que 85% da população brasileira desejava a permanência de João Goulart no governo do Brasil, na presidência da República, e que a oposição se reduzia a 15% de senhoras marchadeiras, que ocuparam, com a cobertura generosa da imprensa ligada às multinacionais, as ruas do país. Deste modo, a iniciativa que ora adotamos insere-se no processo de homenagem e reparação que o país deve ao presidente João Goulart e a todos os brasileiros que foram vítimas do golpe e de seus desdobramentos. Devemos ainda registrar que não se trata aqui de uma transcrição literal do ato original do presidente Jango, mas de uma adaptação que fizemos em face do tempo transcorrido, preservando o que era central no decreto: a declaração do interesse social para fins de desapropriação destinada à reforma agrária de áreas rurais improdutivas. Por outro lado, cabe registrar que 50 anos depois, a reforma agrária permanece não implementada e como elemento essencial para um programa de reformas necessário na luta por justiça social em nosso país. Passando a tratar da proposição, são declaradas de interesse social para fim de desapropriação destinada à reforma agrária, nos termos previstos no artigo 184 da Constituição Federal, as áreas rurais compreendidas num raio de 10 quilômetros entre os eixos das rodovias e ferrovias federais e as terras beneficiadas ou recuperadas por investimentos da União em obras de irrigação, drenagem e de açudagem e outras espécies de melhoramentos. Em observância ao artigo 185 da Constituição, ficam excluídas das disposições da lei ora proposta a pequena e média propriedade rural, desde que seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Outro sim, as áreas desapropriadas com base na lei que pretendemos aprovar serão destinadas ao Plano Nacional de Reforma Agrária, tendo por fim realizar a justa distribuição da propriedade, condicionando seu uso ao bem-estar social e visando especificamente
o aproveitamento das terras improdutivas, a produção de alimentos produzidos pela agricultura familiar e destinados ao consumo interno dos brasileiros, o estabelecimento e a manutenção de colônias, núcleos e cooperativas agropecuárias e povoamentos. E assim vamos reproduzindo o decreto do presidente João Goulart. Presidente Mozarildo, eu fiquei entusiasmado com a homenagem feita pelo Senado ao presidente João Goulart. Mas nós verificamos hoje que, dentre essas medidas que estamos tomando e trazidas à discussão do plenário do Senado, a que mais influenciou a cassação do presidente, a sua derrubada, foi, sem a menor sombra de dúvida, a restrição da remessa de lucros de multinacionais para o exterior. Jango queria um projeto nacional, queria o Brasil potência. E hoje todos nós que estudamos a história verificamos que Jango, dada a correlação de forças na época, foi o mais corajoso, o mais decidido e o mais popular presidente que esse país já teve. Daí essa iniciativa que tomo junto com o senador Pedro Simon e o senador Cristóvão Buarque de trazer ao plenário do Senado Federal os elementos necessários à discussão deste período da nossa história, que culminou com um golpe e com a paralisação da modernização do Brasil. A discussão está iniciada e depois desses dois projetos virão outros, na mesma linha da mensagem anunciada no comício da Central do Brasil há 50 anos atrás.